Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, no último encontro, o Swami ele tocou de novo no mantra 227, não é isso? É, ele tocou de novo no mantra 227. Ele vai começar a explorar esse mantra e ele começa explorando o caminho espiritual que a gente deu uma olhada. A gente viu o primeiro parágrafo. Bom, eu vou ler de novo esse primeiro parágrafo, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Olha só, o que que diz esse mantra? Este Atma que sabe tudo e tudo de tudo, né? Ele está em todos os níveis possíveis de conhecimento imagináveis. Por isso que o professor aqui, na Mundaka Upanishad, ele tratou isso como conhecimento superior para a Vidya, e cuja glória é tão celebrada na Terra, ou seja, o que que ele está querendo dizer? E que é vastamente conhecido, né? Qualquer cultura vai falar sobre Deus, não tem jeito, né? E vai falar das glórias de Deus, e cuja glória é tão celebrada na Terra, assenta-se no espaço da luminosa cidade de Brahman. Isso aqui é uma analogia que a Upanishad vai fazer com o corpo humano. Mas tem uma pergunta aqui. A viagem espiritual em 4 estágios. Eu vou ler de novo isso, porque tinha uma coisa que eu queria explorar aqui. Para compreender a localização de Ishvara, o Jagat Karanam, a causa do mundo, o buscador espiritual tem de passar por 4 estágios. Inicialmente, quando entramos na vida religiosa, Ishvara está invariavelmente localizado além desse mundo. Por quê? Por quê? Por que que a gente vê Ishvara como localizado em um, algo além desse mundo? Seja o céu, né? Seja algo indefinido. Mas por que que ele está além desse mundo? Por que Porque que, ele é aliás, por que... separado de mim. Oi? Oi? Porque eu vejo ele separado de mim. E por que que você vê Deus separado de você? Ah, porque eu não consegui entender que Deus e eu temos a mesma natureza. E por que que você não consegue entender que você e Deus têm a mesma natureza? Porque eu não. Não, eu tô falando não que eu não consigo, alguém não consegue, né? Graças a Deus Sim. eu consigo por causa do Vedanta. Não, sim, mas uma pessoa assim, uma pessoa dessa, que está vendo Deus além desse mundo, Por o que 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 tá, não consegue perceber? o que que tá acontecendo com ela? Ela tá em ignorância ainda, ela não consegue ver a realidade. Pois é, Não ela sei o está em que mais. ignorância, eu concordo, ela está em ignorância porque ela está usando o aparavidyā para lidar com Deus. Ela está lidando com todo um sistema de conhecimento baseado na percepção. Esse que é o problema. Essa que é a base, para vocês verem como isso condiciona a gente. A gente enxerga as possibilidades de existência de um modo muito restrito, não? É muito difícil eu perguntar para você assim, imagina uma coisa que você nunca viu. Sabe aonde na mente isso vai repousar? Isso vai repousar como um pensamento extremamente abstrato na sua parte mais delicada da mente, na capacidade de discernimento. Imagine alguma coisa que você nunca viu, você não tem como imaginar,
vai ficar só com uma possibilidade. Esse é o problema. Esse é o problema básico. É o vício no aparato sensorial. Porque o aparato sensorial, ele localiza a gente, né? Ele mostra pela sensorialidade que a gente está localizado em algum ponto do espaço-tempo. Esse é que é o grande problema que a gente tem, porque essa suposta localização no espaço-tempo vai ser a base do corpo. E é na base do corpo que a personalidade está ancorada. Mesmo que ela seja uma pessoa que trabalha com uma identificação basicamente mental de virtudes, etc. Eu falo isso porque isso volta e meia volta é na mente daquele que está contemplando, meditando, e volta de alguns modos muito curiosos, através de algumas espécies de agarramentos que ele não esperava que ainda estivessem lá. Então, a pessoa tem que estar muito atenta com relação a isso, né? É isso que nos faz ver Deus distante, né? A gente está viciado no modo de funcionamento e de compreensão, que é meramente um modo de compreensão baseado numa experiência sensorial. É Ô, incrível como Alex. 5 sentidos podem condicionar tudo da gente, né? Por isso que a gente vê Deus como algo além desse mundo. Porque a gente diz assim, eu não estou vendo Deus, eu estou vendo coisas. Mas como é que você está vendo coisas? O que são essas coisas que você está vendo, né? Essa pergunta raramente vem. Diga, Betânia. Mas sim, né? Mas quando a gente faz o estudo pelas escrituras, ele, para Uhum. mim, é um estudo investigativo. Sem eu Sim, poder, eu não consigo refutar intelectualmente a lógica, porque eu consigo verificar a lógica de tudo que eu não sim. sou, do quanto é temporário, de tudo que eu percebi erroneamente antes, né? Então, Uhum. embora a minha percepção ela seja isso, né, que vê Deus como transcendental ou em outro local e etc. Quando eu faço o estudo das escrituras e uso realmente o meu intelecto com as escrituras que são assim investigativas, vamos dizer assim, para mim, no meu intelecto, é quase impossível eu acreditar, vamos dizer, vou usar essa palavra, tá? Mas acreditar na minha percepção, porque a minha percepção ela não é mais válida quando eu começo a utilizar o raciocínio e essa investigação, né? Apesar que a própria percepção também valida a investigação, no fundo, né? Essa percepção também valida a experiência, você consegue validar os ensinamentos por meio da experiência também. Enfim, eu fico pensando nesse sentido, entendeu? Sim, Quem não tem a possibilidade das escrituras, não tem esse discernimento da realidade. exatamente, exatamente. É por isso que em várias culturas os instrutores dizem para a pessoa se voltar para dentro. Se voltar para dentro, basicamente é abandonar a percepção, né? Essa que é a ideia. Essas linguagens querem dizer isso. Volte para dentro, abandone sua percepção. Ela tá perturbando. É exatamente isso, Betânia. Quando a pessoa começa a se guiar pela, pelo manual das escrituras, as escrituras vão fazer a pessoa reinterpretar a experiência dela sob uma nova ótica. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Essa é a base do Jnana Yoga. O Jnana Yoga faz exatamente isso. Ele, através de uma revelação, que é a fonte primária, né, que é a escritura, a experiência ela é revista. E com o passar do tempo, ela vai confirmando o que está na escritura.
Inicialmente, o que que o indivíduo ele usa, né? Como ele no começo assim, ele não está muito hábil na investigação, ele usa um asset, um recurso chamado Shraddha. Shraddha, na verdade, é você tomar a escritura como um meio de conhecimento válido e que basta a si mesmo. Por isso que é o pilar básico do Vedanta é a escritura. A base do Jnana Yoga é a revelação das Upanishads, né? Do Brahma Sutra, também o que está na Bhagavad Gita. Então, é exatamente isso que você falou. Então, é somente uma investigação questionando esse conhecedor é que vai tirar a confiança do conhecedor no aparato sensorial que ele tem usado até então. É exatamente o que a Betânia falou. Então, nesse ponto, ele começa a ver que a experiência confirma a escritura. É uma outra leitura que é dada, né? Por isso que não adianta a pessoa pensar em Deus e procurar ela na fenomenologia, porque na fenomenologia ela vai estar trabalhando exatamente com a percepção, mesmo que seja uma fenomenologia traduzida, por exemplo, por telescópios, microscopia eletrônica, ou até mesmo equações matemáticas, etc., né? Você precisa de uma guiança, de uma revelação. Às vezes as pessoas ficam um pouco encabuladas com essa palavra revelação, mas a gente já conversou várias vezes aqui que a experiência humana, inclusive a cotidiana, é abarrotada de revelações. É que na cultura da gente isso virou uma palavra meio que proibida, né? Do mesmo modo que na cultura da gente é quase que proibido falar de Deus, né? A ciência ela descarta isso, ela parou de incluir a metafísica, também a gente tem esse problema, né? Então é um problema generalizado, ele só pode ser resolvido realmente através de uma escritura voltada para isso, que é o caso das escrituras que a gente usa no Vedanta, fundamentalmente as Upanishads, né? E todas as suas releituras, interpretações, etc. Então, quando a gente entra na vida religiosa, Ishvara, esse poder que vemos as pegadas dele como o próprio mundo, ele está invariavelmente localizado além deste mundo. Ele não tem nada a ver com esse mundo. Olha só que coisa surpreendente. Depois de um tempo de Vedanta, uma frase dessa é completamente sem sentido. Aí ele está falando, né? Ou falamos de Brahmaloka, ou em Vishnu Loka. Você vê que é uma coisa que ocorre em qualquer religião. Shiva Loka, etc. Todos os lokas estão além. E é assim que nós começamos a nossa vida religiosa, reproduzindo na nossa relação com Deus exatamente as relações perceptivas que temos com o objeto. Nesse sentido, transformar Deus num objeto é inevitável, né? O objetivo da Upanishad é rever essa percepção e gradualmente, aqui eu tinha comentado isso é muito importante, gradualmente trazer Ishvara cada vez mais para perto de mim, aqui é que entra o Adhyaropa-Pavada, é aqui que a gente vê as sucessivas negações do jogo perceptivo. É através de Adhyaropa-Pavada. Isso vai sendo feito gradualmente para que o estudante consiga absorver. Então, primeiro dizemos que Ishvara está além do mundo. Depois temos que dizer que, como efeito do mundo, Karanam, ele é a própria essência do mundo, né? Consequentemente, a essência não pode estar longe do mundo. Esse é o primeiro choque da visão do mundo quando uma pessoa lida com uma escritura não dual. A essência terá de estar no e através do mundo. Esse no e através, o professor Arlindo gosta muito de uma palavra que é pervasividade, né? Pervade tudo. Pervade tudo de modo uniforme. E aí a gente começa a questionar o que é no e através. Começa a vir os questionamentos em cima da localização espacial, que no fundo a pessoa está botando em questionamento a ideia do espaço-tempo. Portanto, a segunda etapa é que Ishvara está inerentemente no mundo como a sua própria essência. Ou seja, eu olho para o mundo e a Escritura me diz assim: olhe para o mundo e saiba que a essência desse mundo é a mesma. Mas mesmo assim,
a coisa não está clara, né? Nesse ponto, a coisa não está clara para o estudante ainda. Depois, a terceira etapa. Essa é o maior choque que tem. Se Ishvara está no mundo, sendo eu também, eu estou me vendo como uma parte, portanto, uma parte integrante no mundo. Então, Ishvara está em mim também. A pessoa tem que ter cuidado com isso, que ela pode levar um susto. Vocês lembram, daquela música do Raul Seixas, que ele dizia que Deus via tudo o que ele fazia, inclusive no banheiro, né? Isso aqui, se a pessoa está buscando muito isso mesmo, ela pode levar um susto quando ela vê isso, né? Ela acaba compreendendo que não tem nada a coberto, né? Tá tudo a descoberto. Você está exposto. Eu tive essa sacação muito antes do Vedanta e eu fiquei apavorado, porque mostrou que eu não teria como ter segredos, né? Para um ego, isso é a perda da autonomia dele, né? Pelo menos nisso ele tem isso, ele tem essa perda de autonomia, né? Ele tenta reter a autonomia e ela pode ser ameaçada. Então, finalmente ocorre isso, essa terceira etapa. Então, o Ishvara está em mim. Agora, quando digo eu estou a me referir com o quê? Ishvara está em mim, mas eu estou me vendo ainda como um corpo-mente. Essa é a delicadeza de Aropa Pavada, de você apresentar e retirar, e apresentar um outro conceito para meditação e retirar o anterior, né? Porque eu vou meio que caindo em mim, né? O estudante vai caindo em si, ele está removendo identificações. Eu digo que o mesmo Ishvara está igualmente no meu complexo corpo-mente, como aquilo que eu me tomo, né? Só que agora é um complexo corpo-mente com Deus dentro, né? Está igualmente no meu complexo corpo-mente, como a própria essência, Sara, a própria essência do mundo. Quando eu digo essência, você deve usar uma grafia diferente. Ele sempre toca nisso aqui, olha, fundamentalmente. É que é único, é a essência, é permanente e é a verdade. Por que que ele insiste tanto nisso? Para que a pessoa, sempre que pensa em Deus, ela avalie isso aqui. Porque isso aqui tira todo o jogo do estudante da parte perceptiva. E, na verdade, quando ele voltar para a percepção, ele vai ver que a percepção está confirmando isso aqui, né? Então, Ishvara, como esses atributos, unicidade, essência, permanência e a verdade única, já que ele é único, né, também está em minha terceira etapa. Agora, uma vez que tenhamos chegado ao terceiro estágio, devemos dar um salto final, que é o salto mais difícil. Ou seja, eu não sou um corpo-mente com Ishvara dentro, eu sou o próprio Ishvara. Ishvara não está em mim. A minha natureza não é essa, um corpo-mente com a divindade dentro. A minha natureza é a própria divindade. Ou seja, Ishvara não está em mim, mas sim, Ishvara sou eu. Esse é o quarto. Então, não há dentro nem fora. Não há no corpo e através do corpo. Tudo isso são conceitos que a gente acabou engolindo porque a gente não observou a nossa experiência ordinária guiado por uma escritura que vai questionar esse conhecedor que está usando esse sistema de conhecimento chamado corpo sutil, que no fundo é baseado na percepção. Isso é que está sendo questionado. Então agora, aquele Bhagawan está em mim. Então, agora, quando ele fala isso aqui, ele vai estudar essa terceira etapa aqui. O Swami está indo bem devagar. Ele está dizendo aqui: vamos dar uma parada nessa terceira etapa aqui. Agora, né, o que que ele está comentando? Ele está focando nessa terceira etapa. O que que ele pode extrair disso aqui? Ishvara está em mim. Se Ishvara está em mim, olha só, a primeira conclusão. Olha que interessante como é progressivo. O corpo torna-se um templo e o coração torna-se o santuário. Ou seja, eu não estou mais usando esse corpo para experimentar,
e para ficar obtendo prazer e ter medo, que basicamente é o que que a gente tem quando a gente usa a percepção. Agora não, agora o seu corpo ele foi relido, tá? Ele torna-se um templo e o coração, o âmago dele, torna-se o santuário. E lá nesse santuário, o âmago Bhagawan está lá na forma o quê? Da sua consciência ordinária. Esse é o terceiro estágio. Portanto, a Upanishad chama o coração de Brahmapuram, né? Brahmapuram. Neste shloka, Brahmapure, que é uma declinação que quer dizer no Brahmapuram, chamada região do coração, que é um espaço sagrado. Então, o seu âmago, ele é você mesmo, né? É a sua consciência, você mesmo, residindo como aquilo que é mais importante. Essa é a visão do terceiro estágio, como aquilo que é o mais importante que existe nessa sua identificação com o corpo e a mente. Então, o seu corpo, ele deixa de ser meramente um corpo, né? Através desse corpo, eu começo a me interiorizar. Eu vou me interiorizar nesse locus, que por enquanto eu faço uma referência física a ele. É o âmago, é o coração, é aquilo que a gente bota a mão no peito e diz: eu sou assim, né? Eu fiz isso, eu pensei. A gente já falou sobre isso aqui. Então, uma vez que essa região do coração é a localização de Deus, ele deve ser visto como espaço sagrado. Portanto, aí ele está mexendo aqui com o verso, né? Esse Divier deve ser conectado com o Viomani, ou seja, no espaço sagrado, dentro do coração, encontra-se Bhagawan. Isso é para ajudar a pessoa a começar a contemplar esse terceiro estágio e assimilar o que ele quer dizer. Quando é que o Kumbhabhishekam ocorreu? Kumbhabhishekam é aquele ritual de aspersão, né? É, você vai lá e você faz a aspersão de água, não é isso que a gente viu? No, deixa eu ver. É um ritual hindu que se traduz pela aspersão de água sagrada. Isso é uma cerimônia que envolve o derramamento de água abençoada sobre as estruturas e divindades do templo. Agora ele vai reler isso aqui, ele vai reinterpretar esse ritual. Quando é que esse ritual ocorreu? Ele não ocorreu depois do nascimento. Desde o nascimento em si, Bhagawan tem residido em mim. Essa é a reflexão que as pessoas devem fazer. Ou seja, a reflexão é que sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Você só está o quê? Desvelando algo que sempre foi desse jeito. Sempre que fazemos puja, temporariamente levamos o Senhor para fora e o invocamos numa divindade. E no final da puja, fazemos esse aqui, ó, Yatashtanam. O que é isso? É você não enviar o Senhor de volta para algum canto celestial, Vaikunta, etc. Yatashtanam, que é uma parte do ritual, significa manter o Senhor bem aqui no meu próprio coração. É a sua compreensão que esse ritual está chamando, né? Então, tem aqui uma frase de Sivas Manapuja, que é a seguinte aqui, ó. Você é o Atma Igirija, né? Que é a consorte de Shiva, porque muitas vezes a pessoa diz, quer dizer, você é Vishnu, Girija é a consorte de Vishnu, né? Então, você é o próprio Vishnu. Às vezes as pessoas dizem, né? Chamam o Atma, chamam o Brahman de Vishnu, depende da escritura. Então, você é o próprio Atma. Girija, né? Que seria a sua consorte, é a inteligência. Olha que interessante, né? A sua capacidade de discernimento que é a sua consorte, né? É ela que vai fazer o trabalho todo. As energias vitais são as suas companheiras, o corpo, a sua morada, né? Quanto mais assimilamos esta mensagem, mais podemos reunir força em nós mesmos,
Ou seja, aquele Bhagawan, que é uma fonte permanente de força, está em mim. Portanto, eu não tenho que ter medo de absolutamente nada, né? Aí tem uma frase aqui no Bhagavad Gita, olha. Qual é? O que está escrito aqui? Aqueles que sempre pensam em mim se engajam na exclusiva devoção a mim e cujas mentes estão sempre absorvidas em mim, eu proverei o que lhes falta e preservarei o que já têm. Ou seja, isso é uma fonte de estabilidade, e é mesmo, né? É uma fonte de estabilidade. Aonde estávamos aqui? Não dependa de pessoas no mundo. Não dependa de pessoas no mundo. Elas podem ser confiáveis ou não. Eu, o confiável Atma, chamado Vishnu, né? Paramatma, Brahman, Ishvara, Shiva, eu estou bem aí no seu próprio coração. É nisso que o estudante que está nessa fase aí, ele tem que meditar sobre isso com muito cuidado. Tem que manter isso nele. Um dos nomes do Senhor é Achyutaha. Achyutaha significa aquele que nunca falha. O apoio que não falha está aí. Aí aonde? Em você. Em você, que ainda está se vendo como corpo e mente. E aí ele continua, citando aqui o verso de uma de um poema, né? Lakshmi Narasimha, né? E essas preces, né, por acolhimento, elas sempre ocorrem na devoção dual, né? Ó Lakshmi Narasimha, por favor, conceda-me teu refúgio, tomando-me em tuas divinas mãos. Né? O que que essas escrituras estão incentivando a pessoa? Estão incentivando ela a ter uma relação pessoal com Deus. Porque, na verdade, se você se vê como uma pessoa, é uma relação pessoal mesmo, né? Se está em você, é uma relação pessoal. Como um bhakta, tá? Não um gnani, mas como um bhakta dual, devocional, eu posso conseguir força do Senhor que está em mim. Esta é a terceira etapa. Eu ainda não cheguei ao quarto estágio. Na terceira etapa, disse em mim. Na quarta etapa, vamos dispensar o em, né? Não tem mais esse em, porque em, ele aqui está introduzindo uma noção de localização em mim. Isso nós veremos mais tarde. Próximo shloka. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi que o Henrique colocou alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Deixa eu ver o que que é isso. Alguma coisa do Instagram. História mística. Isso aqui, acha que a física quântica vai te afastar de Deus? Isso aí a gente vai deixar um pouquinho de lado aqui nesse momento, porque a gente está trabalhando basicamente com a escritura. Mas eu sugiro as pessoas copiarem esse link aqui e investigarem a opinião de vários cientistas, né, que tinham uma visão muito diferente da relação entre ciência e Deus do que é a relação de hoje em dia. Tá, vale a pena copiar esse link aqui do Henrique e dar uma olhada. Tem coisas muito interessantes aqui. Eu abri, achei bem interessante, né? Vou só falar uma coisa aqui, ó. Heisenberg, o primeiro gole no copo das ciências vai te tornar um ateu, mas os seguintes vão te tornar um religioso. E daí por diante, né? Por onde quer que você olhe, encontrará uma inteligência por trás da ordem natural do universo. Max Planck, Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima, né? Então vale a pena. Isso tem que ser resgatado. Então vamos aqui para o próximo shloka, o 228. Olha só, continua. Ó. Ele quem? Atma, está embebido na mente. Você não consegue separar a mente dele. É isso que tem que ser entendido aqui. É o que conduz o corpo sutil com os pranas.
encontra-se instalado no corpo denso, disponível no coração. Os sábios, por meio deste conhecimento, reconhecem este que resplandece como imortal da natureza da bem-aventurança. A natureza dele, né, na manifestação, aparece como uma bem-aventurança inabalável. É apontada nesse mantra quase que a mesma ideia do mantra anterior. O corpo é o templo, o coração é o sanctum, é o santuário. Bhagawan, na forma de Chaitanya, né? Bhagawan, na forma da consciência, está presente em cada um. Esta é a mensagem. Aqui, Atma recebe duas expressões. Isso aqui, ó, Manomayaha e Pranashararineta. Manomayaha significa embebido na mente. A consciência está impregnada na mente, porque ela permeia a mente toda, ela pervade a mente toda. Ela impregna cada pensamento. E por causa somente da impregnação da consciência é que a mente parece ser senciente. Então, veja bem, se você não tiver uma escritura, você não vai conseguir fazer isso. Entender que a mente não é consciente em si, né? Porque isso é de tal forma, porque isso tudo é único, né? Então, isso é de tal forma imiscuído um no outro que você não consegue separar mesmo. A sua própria experiência mostra que você não consegue separar. Essa aqui é a leitura da experiência conduzida pela escritura, né? Eu estou lendo a minha experiência agora, ele está mostrando, né? A coisa é totalmente impregnada, você não consegue separar. E te dá um golpe na percepção. Se você não estudar sua percepção devidamente orientado, a mente parece ser senciente. Vocês devem se lembrar que a mente em si é composta apenas de matéria sutil. Se a mente material está parecendo senciente, ela é senciente não por causa de uma senciência intrínseca, mas por causa de quê? É que a mente está encharcada no xarope da consciência. É exatamente essas palavras que o Swami usou. Xarope da consciência. Exatamente como o quê? Como esse doce aqui, né? Rasagolá ou golá bajum. Quando comemos rasagolá, é muito, muito doce. Agora, a doçura pertence aqui. Já alguma vez vocês fizeram Atma, Anatma Viveka, ou seja, esse discernimento, né, do que é Atma, do que é real, daquilo que não tem realidade própria? Né? Lembre-se que o material sólido não tem qualquer doçura nesse doce aqui. Se você tiver dúvida, compre o raçagular, esprema esse material todo, esse doce, e tire todo o xarope. Então comam. Nada estará lá, não terá qualquer sabor. Lembre-se, se você o está saboreando, é por causa do xarope interpenetrante. Da mesma forma, a mente é apenas matéria. Ela não tem qualquer senciência. Chaitanya é pervasiva. Consequentemente, a mente é senciente. Então, o certo aqui é Chaitanya é pervasiva, consequentemente, a mente parece senciente, tá? Senciente por si. Então, ao Atma é dado esse termo, Manomayaha. Muito cuidado. Não tome pelo Manomaya Kosha o envoltório mental, né? O envoltório mental. Manomaya é o nome de Chaitanya, a qual está embebida na mente e pensamentos. Não confundir esses termos para a pessoa apanhar uma escritura que está tratando isso de uma forma, aí pega uma escritura como a Mundaka que está usando isso sob um outro enfoque e confunde os dois, tá? O que faz esta consciência? E aí ele botou uma palavra aqui no texto, né? Pranashadiraneta, somente essa consciência vivifica a mente e a torna senciente. E, animada apenas pela consciência, a mente ou o corpo sutil, Sukshma Sariram, vive no corpo físico por algum tempo. Na hora da morte, a mente, o prana e os órgãos dos sentidos deixam o corpo. Não se esqueça que os órgãos dos sentidos, para o Vedanta, são sutis, né? O que que a gente chama de órgão do sentido na nossa cultura, na verdade, é meramente o gabinete físico onde esses órgãos estão alojados. E torna isso aí tudo um corpo morto. Agora, o que dá poder ao corpo sutil para deixar o corpo? Esse poder para o corpo sutil é dado apenas pelo Atman, apenas pela consciência.
Assim, Atma abençoa o corpo sutil, dando-lhe vida. E através do corpo sutil, apenas o Atman abençoa também o corpo físico. Somente o Atman abençoa também o corpo físico. Quando o corpo sutil se vai, o que acontece? O corpo físico torna-se um corpo morto. É assim que a nossa cultura entende morte, né? Algo que não tem senciência por si mesmo, que não tem realidade em si, cai ali no chão, porque tudo aquilo que estava mantendo ele vivo é retirado. Aí diz: olha lá, o cara morreu. É ele. É ele. É ele, é ótimo. Olha lá ele morto ali. Pois é assim, né? Então, quando for para o enterro, tem que desempenhar o seu papel de uma pessoa que está indo para o enterro, né? Não vai sair falando coisas. O corpo físico torna-se um corpo morto. Por quê? Porque o corpo sutil que estava a abençoar, estava dando, né, indiretamente, através da consciência, o dom da vida ao corpo denso deixou o corpo, né? Stulas Sarira aí, o corpo denso. Assim, a consciência diretamente abençoa o Sukshma Sarira. A consciência diretamente ela aciona, ela liga, ela vivifica o corpo sutil. E indiretamente, através do corpo sutil, é ela que vivifica também o corpo denso, o Stula Sarira. Portanto, a atividade do corpo denso se deve ao Atma também. Toda atividade do corpo sutil é por causa do Atman. Que eles estejam juntos é também por causa de Atman. No momento da morte, ambos, tanto o corpo sutil quanto o corpo denso, se separam por causa também apenas da consciência. Portanto, Atma é chamado Prana Sharira Neta, né? Prana Sharira significa aqui o corpo sutil. Neta é aquele que separa o Sukshma Sarira. Por isso que ele botou ali, ó. Ele corta, né? Ele retira. Então, assim, a vida é também por causa do Atma. A morte é também por causa somente do Atma. Isso quer dizer o quê? Que você tem em você, sendo você, todo aquele que confere o poder para vivificar a sua mente, através dela, o corpo físico, para retirar o contato de um com o outro, levar o corpo à morte. Tudo isso está acontecendo em você. Não tem nada estranho aí para você. A morte aqui é só uma etapa de descarte, nesse sentido. Patrocinado por quem? Por você. Causado por quem? Por você. Não é uma coisa que vem de fora. Não existe isso, né? E assim, tal átomo encontra-se instalado para testitaha. Então, ele está usando as palavras aqui, né? Do verso. Deixa eu ver aqui onde é que está esse Ane, Ane, Anan. Ane, Anan. Aonde? Ane, Anan, aqui significa o corpo de comida, ó. É o corpo denso, né? Com essa declinação quer dizer no. Então, depois de instalar esse coração no meio do corpo, né? No coração a mente é instalada. Então, não há uma diferença de vínculo entre a mente e o coração. A mente, ele está usando aqui como mente, né? A gente usa o corpo sutil, que é o que que esse termo quer dizer. A mente, ele está usando aqui como Sukshma Sarira, né? Tudo interpretação aqui da escritura. E na mente, o Atma, né? A consciência encontra-se instalado, o Bhagavan encontra-se instalado. Como que? Aqui na experiência, olha só, vai aparecer como aquilo que a gente chama da consciência testemunhadora. Estamos a usar essa palavra instalar, aquela palavra ali, ó, pratistitaha. Mas lembre-se, não é uma cerimônia que eles fazem ali também, né, na cultura védica,
que ocorre num dado momento. O Atman se encontra sempre disponível, mas para compreensão, a Upanishad usa instalado esse termo. Instalado, você tem que traduzir como disponível no coração, como a testemunha observadora, a consciência observadora, tá? Sakshi Chaitanya, é a consciência na sua modulação de testemunha. Essa visão da consciência em você como uma testemunha é que vai começar a fazer com que o seu intelecto, a sua cognição, consiga separar no processo de pensamento aquilo que não tem existência própria, são os pensamentos em si, daquilo que está iluminando os pensamentos ou testemunhando os pensamentos, tá? É a Sakshi Chaitanya. Tudo isso aqui são recursos que a Upanishad vai usando. Em Vedanta, isso se chama de prakriya, é um procedimento, né? São dicas que vão sendo dadas para que a gente comece a se desvencilhar na compreensão de visões errôneas, né? Que estão atribuindo a gente uma natureza irreal. Toda briga é essa da personalidade que está querendo se libertar, é essa. Ela se livrar das coisas com as quais ela tem uma identificação, que são coisas perecíveis, e ela encontrar nela o diamante, né, em cada experiência dessa, que é a própria natureza dela, tá? Qual é o objetivo do buscador espiritual, o Dhira? Dhira significa aquele que é discriminativo, é aquele que vai fazer a investigação. Por isso que é importante esses termos. Como é que eu encontro essa consciência? Ora, você vai encontrá-la, no caso de você ficar contemplando pensamentos, por exemplo, como a testemunha dos pensamentos. Olha que coisa interessante. O que é isso? Isso é discriminação, capacidade de separar uma coisa da outra. É aquele que pode separar a massa daquele doce do xarope que lhe dá a essência adocicada. É a pessoa discriminativa que consegue separar o complexo corpo-mente do princípio consciência. Essa que é a base de todo o Gnana Yoga. Separar o complexo corpo-mente, com o qual estamos fortemente identificados, separar ele daquilo que nós somos. Vai separar como? Isso vai ser feito em termos de cognição, intelectualmente. Por quê? Porque isso é inseparável. Essa que é a verdade. É a compreensão que vai ter que mudar, né? Isso tem que ser feito intelectualmente, já que a consciência não pode ser separada fisicamente do complexo corpo-mente. A consciência não pode ser separada de nada, né? Portanto, a separação tem de ser feita em termos de compreensão. Eu trouxe aqui é, um texto aqui da Nanda Maimar, que no final eu vou colocar, porque ela fala exatamente isso. Isso aqui é a mudança de ponto de vista que ela fala aqui. A separação tem que ser feita em termos de compreensão. Em termos de compreensão, quer dizer que você vai usar muito a sua capacidade discriminativa. E para que o uso da sua capacidade discriminativa funcione muito bem, é interessante que você trabalhe bastante o desapego. Compreenda por que que a gente se apega às coisas e se desapega, né? É porque nós estamos nos avaliando como corpo-mente. É por isso que ocorre o apego, né? Então, um bom nível de desapego já permite que você faça uma boa investigação, uma boa vichara, né? Atman, Anatman Vichara, certo? Aí ele vai falar aqui da mão, que ele já usou outras vezes, ó. O exemplo da mão. Quando experimentamos a mão, estamos a experimentar a mistura de duas coisas que não têm como ser separadas. Nunca estamos a experimentar puramente a mão. Olha que coisa interessante. Mas a gente nunca pensa nisso. Fazemos sempre a experiência com outro princípio, que tomamos sempre como dado, ou seja, a gente nem pensa nisso. Ou tomamos-lo como parte integrante da mão. Qual é a outra coisa que está na mão, que não é da mão, mas só por causa da mão, dela, a mão é experimentada? Que coisa é essa?
Está na mão, não é da mão, e só por causa dela a mão é experimentada. Você sabe o que que é? É o princípio da luz. A luz do sol está a permear a mão. A luz e a mão estão juntas. Não se pode arrancar a luz fisicamente. O que que ele está querendo dizer aqui, gente? Que capacidade discriminativa a gente tem. O que que a gente não tem é treino de usá-la desse modo tão sutil. Portanto, o que se deve fazer? Deve-se compreender intelectualmente, discriminativamente, que a luz do sol não é uma parte, não é um produto e não é uma propriedade da mão, né? A luz do sol é um princípio independente que permeia a mão e torna a mão brilhante. A luz do sol não é limitada pelos limites da mão. Ele está aplicando, nesse exemplo dele, todas as características da consciência. Todas elas, ó. A luz do sol, ela não é uma parte, nem um produto e nem propriedade da mão. Embora você esteja vendo a mão ali e você só está vendo aquilo ali porque aquilo está iluminado por alguma luz, tá? Aqui é a luz do sol. A luz do sol é um princípio independente que permeia a mão. Não precisa da mão para existir. A luz, a luz do sol não é limitada pelos limites da mão, mas permite a você ver a mão, porque reflete na mão. Aí eu vejo, olha uma mão. Não, olha uma luz iluminando uma mão. Essa é a descrição certa da experiência. Olha lá a luz iluminando a mão, né? Ó, o Renato está olhando para o teto. Ele devia estar dizendo assim: olha lá o teto. Não. Olha só, a luz desse recinto iluminando o teto. Essa é a experiência certa, né? Acompanhada aqui pela escritura. Essa é a leitura adequada. Vocês entendem isso, mas olha só, não há como separar a luz. Se a luz for separada, vocês não serão capazes de ver a luz pura. Portanto, na mão vemos a luz, mas no intelecto compreendemos a luz como um princípio sem forma que tudo pervade. Um princípio sem forma que tudo pervade. A consciência, ela é um princípio sem forma, sem localização, espaço-temporal, que pervade tudo. O exemplo da luz e do espaço são muito bons para se aplicar à consciência. Eu vou dar uma parada aqui e, com relação ao que a gente viu aqui, da parte discriminativa, e que foi a parte que a gente também tocou no começo, quando eu fiz aquela pergunta e eu e a Betânia tivemos aquele diálogo, a gente, no fundo, está falando sobre discriminação, né? O que permite uma pessoa discriminar? Né? Por que que ela está vendo Deus lá longe? Porque ela não está com a discriminação necessária, que é uma discriminação dada pela Escritura, orientada, né? Pavimentada pela Escritura. Olha o que que ela diz aqui, ó. Eu vou passar esse texto aqui, ó. Olha só. Ela está falando exatamente disso aqui, ó, do que a gente falou. Por que que eu estou botando isso aqui, né? Eu estou botando isso aqui para a gente ver como é que outros sábios, basicamente, eles estão falando o que que o Vedanta fala, né? Tem coisa, inclusive, que eu encontrei do Santo Agostinho que ele está falando exatamente o que que a gente está falando aqui, né? Agora, o que que a Nanda Maimá está dizendo, ó? Enquanto você se apoiar em uma perfeição ou mudança exterior, a mudança interior não pode ocorrer. É uma deficiência do olhar. O seu olhar não está discriminativo, ele está capenga, ele está dominado pelas impressões e pelos condicionamentos sensoriais. É preciso mudar o ponto de vista. Ela continua. O que você é totalmente independente desse mundo, não tem nada a ver com esse mundo. O que você é totalmente independente da qualidade dos alimentos que você ingere. O que você é totalmente independente das relações afetivas, familiares, profissionais, relações essas que você estabeleceu. O que você
Não tem o que fazer com tudo isso. Sabe por quê? Porque não depende de nada disso. Não tem o que fazer com isso. Trata-se de um álibi crer que é preciso que as circunstâncias exteriores sejam diferentes. É um álibi, é uma desculpa. Justamente e muito pelo contrário, para muitos dos irmãos e das irmãs, né, é preciso que todas essas circunstâncias exteriores tornem-se dramáticas e patéticas para que, enfim, o ser aceite voltar-se para si. Não há obstáculo exterior nenhum, nem de idade, nem de karma, nem de condição. O único obstáculo é a pessoa e mais ninguém. É a pessoa porque a pessoa está viciada numa identidade cuja base é a experiência perceptiva, experiência essa que não é avaliada de modo discriminativo conforme a guiança das escrituras. Esse é o resumo do encontro de hoje. Então, muito cuidado com isso, né? Esse tipo de embolamento, né, ele é muito presente, ele clincha rápido na pessoa, agarra rápido na pessoa, e a pessoa encontra ele ocorrendo o tempo todo, com ela e com outros à volta. A gigantesca maioria das pessoas não está atento a isso, e essa referência sensorial, ela, dependendo dos seus gostos e aversões e da intensidade dele, os ragas, doenças, podem se tornar um obstáculo formidável. Essa que é a palavra certa para isso tudo, tá? Um obstáculo formidável, tá? Um obstáculo terrível. Então, como é que a pessoa faz? A pessoa se volta para dentro. Voltar-se para dentro, aquela expressão que tem muito no Yoga Sutra de Patanjali, você corta, pratyahara, você corta, corta essa entrada sensorial. Isso o Jnana Yoga ele trabalha isso de modo discriminativo. Você tem que compreender e querer o que que você está realmente querendo. Tem que compreender isso, né? Deixa eu colocar esse texto dela aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui o chat. Tá, tem esse, então tem esse aqui do Roberto, que eu sugiro as pessoas abrirem. É uma pena que passe tão rápido, né, as posições de cada cientista. Vale a pena. E eu vou botar esse aqui para vocês poderem ler com calma. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, tá? É o texto dela. Exatamente isso aqui. Então, aprimorar a discriminação. Quanto mais perceber o inútil jogo para o autoconhecimento dos gostos e aversões, mais você está livre para usar a capacidade discriminativa da sua mente, né? Mais você está livre para isso, né? Conforme lá o Purana que a gente viu, né? Aquela referência, é a consorte do Atma, né? É ela, a consorte de Vishnu, é a inteligência, é a consorte do Atma. É através da inteligência que o Atma, que o Gnana Yoga vai retirando o aspirante dessa confusão extraordinária em que ele fica enredado e então ele reza, pede de coração tudo e ele acaba encontrando um modo de lidar com isso, né? Aqui no caso é usando esse meio de conhecimento formidável que é o Vedanta. Tá, joia, gente? Então a gente vai parar por aqui. Deixa eu ver só onde eu parei aqui no texto. Aonde eu parei? Tá, eu me lembro. Eu acabei tirando ele para fazer esse PDF aqui, mas eu me lembro. É, eu sei onde a gente parou. Foi no exemplo da luz, tá? Essa brincadeira da luz, isso é um treino que o intelecto pode fazer. Um outro treino é aquele que faz uma analogia entre a consciência e o espaço. Sempre que você entrar no recinto, saiba, e você sabe, que o espaço está lá, mas você não tem como dimensionar ele. Mas como é que eu sei que o espaço está lá? Porque tem coisas lá.
Olha que coisa interessante. Eu sei por tabela. Então, eu estou usando uma capacidade da minha mente que não está trabalhando diretamente sensorialmente, está trabalhando indiretamente. Ela vê a evidência dos objetos no local e ela automaticamente deduz. Olha que espaço grande, está cheio de coisa aqui. Olha a palavra, está cheio de coisa aqui, entendeu? Tal como o espaço, você nunca vai conseguir se ver. Você não é objeto, né? Mas você é a evidência de tudo que está ocorrendo, porque você é a luz única que está iluminando tudo isso, que está tornando tudo isso possível, perceptível, analisável, vivenciável, experienciável. Legal, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Agora que a gente conseguiu amarrar isso aqui? Oi, Alex. Opa, Isso que você acabou de falar, né? Que Vedanta usa muito é inferência, né? É, isso é uma é, inferência. exatamente, né? E isso também, eu acho que esse é um bom caminho, né? Inferir, né? Constantemente fazer inferências, né? É, E a respeito desse negócio desapego, que eu percebi realmente que isso vem como consequência, né? A gente, durante muito tempo, ou seja, se quer colocar primeiro o desapego e depois, né? E o desapego, para mim, e desapego e demais, é uma consequência de conhecimento, de entendimento. Difícil não tentar forçar a barra, né? No sentido de se tornar desapegado sem esse entendimento, é, para mim, é uma tarefa, como se diz, meio ela é árdua. até inócua, porque esse desapego surge naturalmente, não sei o que acontece aí nesse processo, não dá para saber mesmo, né? Que quando esse conhecimento começa, o entendimento, esse começa a realmente se fincar na mente, né? Isso naturalmente acontece, não existe, é natural. Natural. E outra coisa interessante, quando a gente age de uma forma, por exemplo, adármica também, eh, todo o corpo reage, né? Mostra. Ou seja, se torna inviável. E eu não sei por quê, mas se torna inviável. E, Não, é o que vai ocorrendo isso. e naturalmente, e aqui aí, a nível de vários, né, sintomas, se torna inviável isso aqui. E então, voltar para trás não tem mais volta. Não, Porque não, é mais impossível. mas é um processo que eu acho que é consequência de todo esse processo, né? Não é causa, né? Às vezes a gente quer dizer, você tem que ser desapegado. Enquanto você está nesse processo de, de selfies, eu, né? Vai jogar, vai jogar. E aí é interessante esse processo, né? E a gente utiliza muito um pouco, digamos, muitas vezes essa inferência, né? Inferir constantemente, né? Mas o que tem por trás disso? O que tem por trás disso? E aí, isso que eu te coloquei aí da ciência, muitas vezes se fala também, pessoas acham que se você tem muito conhecimento, pessoas que falam, a ciência é pura inferência também, né? Por isso eu coloquei, né? Acontece que muitas pessoas que fazem ciência, a grande maioria, talvez, eu faço ciência, mas está na cara que aquilo que está por trás. A ciência está feita para mostrar o que está por trás. Porque se tudo fosse como aparenta ser, não precisaria de ciência. Não é isso? Por exemplo, o sol parece que sai para o leste e se volta para o oeste. Mas a gente, ciência demonstra que não é o sol que está girando, é a Terra que está girando. Porque a ciência existe justamente para isso, para mostrar o que está atrás da forma, atrás do que aparenta ser. Porque se tudo fosse como aparenta ser, não precisa de ciência, então é como aparenta ser. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas que fazem ciência ficam
mostram um fenômeno e ponto, acabou. Não querem saber mais nada. Eu já tentei conversar aqui na universidade com físicos que fazem, né, física teórica, etc., que não estão interessados. Eles não querem discutir, né? Mas então isso aí, né? Isso é isso, né? Mas tem muito físico, muitos cientistas que já passaram nessa linha, né? Muitas Uhum. pessoas que já passaram nessa já, porque está na cara, é óbvio, né? Óbvio. Mas isso aí, né? A ignorância está muito arraigada, né? A gente se agarra muito nisso, né? Tá? Isso aí, É, hoje, né? É, então, esse negócio para mim é interessante quando esse processo se vai dando, não sei qual aquilo que acontece aí é mágico, né? Que você depois não volta atrás, né? São coisas que você vai é, se fazem completamente incompatíveis com a vida, né? Completamente uhum. incompatível. É muito legal isso, né? Muito É bom, muito bacana. né? É um pano para manga para muita conversa. Se eu aparecer de novo em Brasília, a gente vai trocar muita ideia. E acho que um fator importante, não sei, para mim determinante, foi a verdade na busca. Isso, Cada vez mais, no começo a gente se tem, digamos assim, 70% mentira e 30% verdade na busca. Mas esse processo vai se, quando a verdade, você vai se tornando mais verdadeiro, mais verdadeiro, mais verdadeiro, mais verdadeiro. isso, E isso eu acho que um propulsor dessa mudança. é, Então, esse processo chega um momento que você não existe espaço mais para mentira. E isso. esse processo de você se tornar totalmente verdadeiro é um processo muito legal, muito interessante, É, né? muito bacana. Esse processo de se tornar cada vez mais verdadeiro, ele está sendo apoiado aí, né, pelo entendimento dos gostos e aversões. Isso é a base do desapego. Como sugestão para lidar com isso, eu sugiro aquele livro de Swami Dayananda, O Valor dos Valores. Nesse livro, o Swami ele conduz, né, conversas, né, prosas muito proveitosas em cima dos valores egóicos e de outros tipos de valores. São muito proveitosas. São livros, é um livro assim que permite a pessoa meditar, né, com muita pausa, com muito cuidado e carinho em todos esses sistemas, né, de apego, de referência, né? A verdade são sistemas de referência que a gente tem. Fica essa sugestão, então. Muito bom isso aí tudo, gente. Muito bom. Eu gosto muito dessas conversas que a gente tem aqui, né? Pegue o Ô, textinho Alex, da, pegue o é, textinho de Ananda Maimá e reflitam de novo. Ela era muito boa, ela era ótima. Diga, Betânia. eu lembrei que eu tenho salvo nos meus arquivos um projeto do Valor dos Valores do Paramartananda, Aham. que esse também é legal, né? É porque eu É. tenho o livro do Valor dos Valores, eu gosto Uhum. de olhar para ele, mas o É. Paramartananda tem um projetinho que eu fiz, que você faz perguntas diárias, no Uhum. que esse valor me ajuda no autoconhecimento, faz várias perguntas, né? Uhum. E é interessante também. E, Então, inclusive, o professor Arlindo também no Bhagavad Gita, ele está na fase dos valores ali, de Betânia, alguns. por que você não coloca no grupo o, o link desse projeto do Paramartananda para as pessoas usarem? Pô, posso pôr, posso pôr. Coloca lá na página do Facebook, vai ser bacana. Tá, posso É pôr. porque a gente pode usar livremente, né, o material da fundação dele, né? Ele autorizou, então é bacana. Você coloca lá o link, aí faz um textinho explicando em poucas linhas do que se trata, né? É bacana porque tem uma aplicação assim muito imediata, Sim, aplicação imediata. né? É importante isso. Bacana, muito bom, muito bom. Poxa, coloca lá no grupo, vai ser bacana. Beleza? Beleza. Muito bom, gente. Ótimas intervenções. Alguém quer falar mais também? Alguma coisa? Ou agora ficaremos contemplativos, né?
A coisa é ficar agarrado. Olha, o macete é o seguinte, é se agarrar em coisas assim, básicas, estruturais, e ficar com isso o maior tempo que você puder. É assim que funciona. Bacana? Então, vamos lá, vamos lá falar de nós de um modo decente, né? E como é que a gente fala de nós de um modo decente? A gente fala de nós de um modo decente cantando Puro Namadá. Isso é um modo decente de falar de nós, né? Om, aquilo é pleno, isto é pleno. Do pleno veio pleno. Tirando o pleno do pleno, somente o pleno sobra. Paz, paz, paz. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Só macete, quando forem cantar o Om Puro Namadá, tem um som ali que é F ali no final, ó. Om Purnamadaf, Madaf, Purnamidam. É o certo aqui. Om Purnamadaf, Purnamidam. Isso aí os professores ficam corrigindo a gente toda hora. Purnamadaf, é junção que se faz ali no sânscrito, dá esse som de F. Bom, gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao ensino do Vedanta, gratidão ao Marcelo Aranda, o todo pervasivo, eternamente presente, e gratidão a nós por estarmos podendo ouvir isso aqui tudo. Tá joia, gente? Até a próxima. Obrigado, hein? Obrigado. Sempre uma grande satisfação. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção
né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.